Uma bênção poderosa para todos vocês. Que bom poder nos reencontrar neste programa Arte da Vida para poder viver tantos momentos, tantas situações, tantas realidades, tantas preocupações às vezes, não? Por exemplo, este programa nós iremos falar sobre a família, que se está tornando realmente na sociedade de hoje um desafio, uma preocupação muito forte, né? Mas primeiramente eu gostaria de agradecer por toda a ajuda que vocês dão para nós. Muito obrigado, vocês são uma bênção poderosa. Você sabe que este ano abrimos em Venezuela, abrimos no Alto do Amazonas, abrimos também no Portugal, em outras cidades, lá em Luxemburgo, tudo por mérito de você, porque você está participando plenamente, também como sócio para a Aliança de Misericórdia. Deus te abençoe por tudo. Então, entramos agora no programa. O que é esta Santa Família? Que realmente se tornou verdadeiro problemática, não? Agora todo mundo está mostrando que é melhor não se casar homem e mulher, né? Mas eu quero deixar somente para vocês esta dúvida, este ponto de interrogação, porque vamos escutar pessoas que vão nos ajudar sobre este assunto. Vamos lá. Atenção, carinho e companheirismo. Viviane e Paulo procuram manter a família unida e cheia de harmonia. Como todo casal, eles já superaram inúmeras dificuldades para permanecer juntos e celebram 21 anos de união e muitos obstáculos vencidos. O casamento da Viviane e do Paulo começou diferente, de trás para frente. Eles começaram a namorar, ela engravidou, eles foram morar juntos e após 4 anos resolveram se casar. Mas foi um começo difícil e vocês me contaram que tinha tudo para dar errado. Sim, tinha tudo para dar errado justamente porque nós começamos tudo errado, né? Começamos de trás para frente. Então a gente sentiu a necessidade de receber a bênção de Deus com o sacramento do matrimônio. Foi que também nos suscitou assim na vida em Deus. E a resposta desse sucesso realmente foi Deus mesmo. Foi a gente ter colocado Deus em primeiro lugar e Ele acabou moldando o nosso casamento. Como fazer o casamento durar? Dentro desta fórmula há muitos ingredientes, mas Viviane e Paulo dão uma receita simples que ajuda a fortalecer a cumplicidade. Uma das coisas que a gente sempre priorizou mesmo é não deixar de discutir, de resolver aquela situação antes de dormir. No outro dia tinha que ser diferente. Então, mesmo sem saber exatamente como Deus estava agindo na nossa vida, Ele estava agindo sem a gente perceber. O casal conta que a fé em Deus foi essencial dia após dia. A nossa vida se resume isso, no AC e no DC, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Uma das maiores dificuldades mesmo é a adaptação em si, porque cada um vem de um costume, cada um tem um pensamento, gênios diferentes, né? Maneiras de pensar diferentes. Então, esse equilíbrio de encontrar, assim, esse equilíbrio de ver que eu tenho que ceder, né? Para que ele possa ser como ele é, e ele ceder para ser como eu sou e aceitar um outro, aí as coisas vão modificando, né? Juliane e Francisco estão começando a trilhar o longo caminho já percorrido por Viviane e Paulo. Eles estão casados há 2 anos e vivem a fase que muitos chamam de adaptação. Era até engraçado na hora de organizar os móveis, né? Ah, mas aqui fica... Não, mas eu quero aqui. Não, mas tem que ser assim. Ah, mas não, nessa parte ele cedeu mais, né? Mas é no diálogo mesmo, né? Falo, graças a Deus, a gente nunca ficou muito tempo com a cara virada, assim, no máximo algumas horas. Mas, é aprendizado também. Tem as coisas boas também, né? No casamento, todos os detalhes, os segredos são revelados. Situações que Juliane e Francisco levam com bom humor. Quando a gente namorou, que uma das coisas que eu mais gostava nela era o cabelo. Depois, quando eu casei, eu falei assim, depois que você acordar, de arrumar, fica mais bonito. Você já trabalhava maquiada e tudo. O que chamou a atenção? Olha, o cabelão e o sorriso. Falei, então é só acordar sorrindo que tá tudo bem. O cabelo era mais difícil, mas a gente compreende, né? A gente casou não foi pelo cabelo, né? Foi pelo amor. Ainda bem, né, moço? E um amor maduro, embora seja cheio de brincadeiras. Tanto esses dias a gente estava até conversando,
até tinha um amigo com a gente e brincando, né? Falei assim, casamento é um sonho, acho que tanto para homem quanto para mulher, só que para os homens é um pouco mais difícil assumir. Só que esse sonho acaba no altar, porque depois dali você já está vivendo a realidade. Nessa hora eu já estava com o cabo de vassoura na mão e ele interrompeu o assunto. Viviane e Paulo mostram que, de fato, em toda regra há exceções. É que dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, afirmam que atualmente o tempo de duração de um casamento é de, em média, 15 anos. A gente fica muito triste mesmo de ver o quanto os casais não dão importância para o sacramento, né, para a vida dois como casamento, e ao mesmo tempo a gente se sente muito agraciado, porque nós somos um dessas graças, né? Nós somos um daqueles escolhidos por Deus para poder viver isso. Né? Juliane e Francisco também querem contrariar a estatística. Tem tantos casais com mais de 50 anos de casado, eu acho tão lindo, que andam de mão dadas. É raro ver, mas existe. Então o foco é esse, né? Se a maioria está se separando, eu não sou a maioria, eu não sou todo mundo, eu quero vencer. Quanto tempo dura o para sempre? 40, 50 anos de união? A eternidade, diriam os mais românticos. Ângelo e Vivian estão no caminho. Com 16 anos de casamento, já se conhecem bem e já experimentaram também os desentendimentos, comuns a quem tem um relacionamento. Uma das primeiras faxinas, né? Eu lembro que ela falou assim, então tá bom, você limpa o banheiro. Beleza, eu fui lá, limpei o banheiro e logo depois que eu terminei de limpar o banheiro, eu voltei, ela estava limpando de novo. Então isso foi foi um trauma, né? Então já foi um primeiro choque. Assim, não preciso limpar mais, porque se eu limpo e você vem atrás vai limpar de novo, é serviço perdido, né? Então foi uma coisa assim no começo que... Depois eu fui aprendendo a limpar bem o banheiro do jeito que ela queria e ela foi entendendo que não era do jeito que ela fazia as coisas, né? Eu já tinha 27 anos, né? Mas de perceber que essa maturidade emocional dentro do casamento, ela vai sendo depurada, né? Então, não é mentira quando as pessoas falam, a fase dos 7 anos, a fase dos 2 primeiros anos. Tem sim, tem várias fases dentro do matrimônio. Uns passam um pouco antes, outros depois, depende também da maturidade emocional, né, de cada um dos cônjuges, mas é natural que tenha. Vivian e Ângelo receberam a visita de Graciela e Márcio. Durante a conversa, eles contam sobre o que estão aprendendo na orientação espiritual para casais. Antes de conhecer, né, ter essa noção da direção espiritual, nós não tínhamos assim um significado do verdadeiro matrimônio. E como pessoa também, como ser humano em si, e até mesmo na espiritualidade. Porque quando nós casamos, vivíamos ainda como assim, entre aspas, como solteiros. Principalmente na parte financeira, onde pega mais o matrimônio. Então, assim, cada um tinha o seu salário, cada um tinha suas contas, suas coisas. E isso ia nos atrapalhando, estava nos prejudicando na vida. Ao termos a orientação espiritual, então, a primeira coisa que eles nos colocaram, vocês são um só, as contas são dos dois e os salários são dos dois. Isso, ele abrangeu, assim, enormemente a nossa vida e deu um realçar, realmente, assim, sermos um do outro. Fez com que nós pudéssemos olhar mais um para o outro, ver as necessidades juntas, porque antigamente era um pouco individualista, e isso não faz parte do matrimônio. Isso não dá certo no matrimônio. No próximo bloco você vai ver. Casais à beira da separação encontram soluções para superar as crises. A reconciliação de um matrimônio após anos de separação. Falemos então destas problemáticas, das dificuldades que a família tem, o marido e a esposa têm, né? Mas entramos neste segundo bloco, sobretudo para ver agora o valor do sacramento, né? Porque Jesus quis mesmo que o casamento se tornasse um sacramento similar ao sacramento da ordenação sacerdotal, similar ao sacramento do batismo. Que potência tem o sacramento do casamento, do matrimônio? Vamos escutar muitos expertos e a experiência de pessoas.
Para a Igreja Católica, o casamento é mais do que a união de duas pessoas que se amam. É a concretização de uma vida de serviço para Deus. O Catecismo da Igreja enfatiza que, assim como a ordenação, o sacramento do matrimônio é direcionado para a salvação de outra pessoa. O marido, a esposa, os filhos, a família. É considerada a primeira igreja, a igreja doméstica. E foi por acreditar também no valor da família e no sacramento do matrimônio que Célia persistiu no compromisso de estar casada com Nelson, embora o relacionamento tenha sido interrompido após um mal-entendido. Foi uma coisa que chocou muita gente, além de nós mesmos. Porque as pessoas olhavam para nós e viam que tinha um amor enorme, um carinho enorme, um respeito enorme. E até para as pessoas foi difícil, os amigos, né, parentes, difícil entender por que chegou nisso. Se perguntar por quê, é complicado explicar, é complicado até entender, mas o fato é que faltou realmente a perseverança, né? Foi com muita fé e esperança que Célia rezou para reatar com o marido. Uma espera que durou 14 anos. Teve um dia que tinha adoração ao Santíssimo Sacramento, né? E tinha um momento que a pessoa que dirigia falava, né? Que o que Jesus exigia da gente era só uma coisa, era confiar nele. E eu, dentro de mim, tive aquela experiência assim com Jesus, sabe? De falar para ele que tanto que eu pedia, eu falei, Jesus, eu confio no Senhor. E foi me dando aquela força, aquele, sei lá, medo até que eu tinha de conversar com ele, eu não tinha mais. Aí eu mesmo que telefonei para ele um dia. Aí a Thaís, nossa filha, né, estava para se casar. E aí tinha que falar mais, né? A gente tinha que conversar mais, porque tinha que preparar do casamento, como é que vai ser, como é que não vai ser. E aí foi que foi aproximando e depois um dia, nem lembro mais como é que foi, marcamos de nos encontrar, né? E nos encontramos e falamos, bom, agora é hora de voltar. Nelson hoje mostra orgulhoso a foto da renovação dos votos, que foi uma forma de celebrar a reconciliação. Dá para não separar. Sabe? Acho que os casais que estão aí vendo a gente, escutando a gente, acho que tem que ter muita força de falar não para o mundo, né? A gente fala um sim muito fácil para o mundo e um não muito fácil para Deus. Porque uma coisa é o casamento, outra coisa é o matrimônio, né? No matrimônio a gente diz na frente do padre para Deus, que é para sempre. Então se é para sempre não pode ser uma discussão, uma briga, uma desavença, né? Que vai separar, não. Esta história serve de exemplo de fé para tantos relacionamentos em crise, vistos como impossíveis de ser solucionados. Célia e Nelson agora se sentem mais unidos do que antes. Assim, algumas coisas na minha mente, né? Ver os meus filhos quando eu saí é uma imagem horrorosa, né? Mas está na minha mente, né? Vai ficar aqui. Que nenhum casal que se ama casa para pensar que um dia vai se separar. Então foi muita dor, foi muito triste, foi muito difícil para os filhos, muito mesmo doloroso, que a gente não deseja para ninguém, né? Quando todas as tentativas falham, há quem busque a solução dos problemas conjugais na fé. Este é o Encontro de Casais Caná, promovido pela comunidade Aliança de Misericórdia. É um momento para partilhar experiências, rezar e buscar ajuda. Uma vida com muitas brigas, muitas discussões, muitas ofensas, né? Nós estávamos a ponto de nos separar. Se nosso relacionamento não melhorar, eu não vou continuar casada. Mesmo o voto que eu não fiz com você, eu sei que eu fiz com Deus, mas eu estava decidida a viver minha vida com a minha filha. Mas aí a minha comadre Carla e o Sérgio, meu compadre, nos convidaram, que fizeram o Caná o ano passado, né? E depois do Caná, graças a Deus... Nosso casamento está como no primeiro encontro. Eu aprendi a cuidar do meu presente. É um presente que Deus me deu, hoje eu sei cuidar, né? Dela e da minha família. E cada segunda-feira a gente desenvolve um tema. Na verdade, nós coordenadores temos uma apostila que a gente segue. E então assim, aí nós vamos convidando os palestrantes, são pessoas que já têm um conhecimento maior aqui na comunidade, orientador espiritual.
E a gente vem mesmo para estar abastecendo as pessoas que estão aqui. E eles desenvolvem o tema, a gente lê os trechos da Bíblia. É bem assim, na verdade é uma formação mesmo, que é para formar o casal, entendeu? Fortalecendo o casal. Aqui eles aprendem a driblar problemas que podem surgir a partir de situações cotidianas. Ao usar as redes sociais e a internet, por exemplo, recomenda-se prudência. Ângelo e Vivian ouvem muitos relatos sobre o impacto negativo das redes sociais em um casamento, quando são usadas sem vigilância e compromisso com a verdade. Se a gente for fazer uma média dos casais que a gente acompanha, a gente pode dizer assim que 50% dos casais têm esse problema dentro de casa. Em geral, o índice maior que a gente percebe é mais em relação ao homem. E a gente conhece casos assim de amigos nossos que se perderam nessa questão e o relacionamento conjugal acaba sendo muito prejudicado com isso. No encontro de casais, cada dupla descobre a forma mais sensata de usar as redes sociais, baseando-se sempre na confiança mútua. Nós temos plena confiança um no outro no uso do Facebook e nós temos a conta junto. Eu tenho uma conta profissional separada, mas praticamente eu só acesso mesmo na hora do trabalho. Aí compartilhamos os amigos, compartilhamos as pessoas, nosso hall de conhecimentos são iguais, né? Ela fica sabendo quem são meus amigos, eu fico sabendo os amigos dela, uma coisa mais completa com relação a um casal. Eu só que tenho, mas o meu é meu e dele, né? É Bira da Dani e Dani do Bira. Então, na verdade, nós preferimos continuar ainda até o casamento, cada um com a sua conta. Pois vai juntar? Sim, pretendemos juntar. Eu acho que se o casal de ambos os lados tem o respeito, né, não mistura as coisas, eu acho que não vai prejudicar, não. No próximo bloco, você vai ver a importância do namoro para um bom casamento. Um casal de namorados diferente. Entramos agora neste terceiro bloco, né? É evidente que logo vem uma pergunta para vocês. Vimos a vida das famílias, vimos o valor do sacramento, mas será que este sacramento nasce como um fungo, como um cogumelo? Não é certamente isso a questão, né? Precisa, para poder compreender e viver o sacramento, então, aos 50, 70, espero 100 anos de casamento, ter uma base onde eu entendo e sou pronto para viver o sacramento, que é o período de noivado, de namoro. Vamos ver então, neste terceiro bloco, este particular, para poder compreender como é fundamental para uma vida futura de santidade. O namoro é a preparação para o casamento. E foi nesta certeza que Juliane e Francisco se apoiaram. Hoje, no dia a dia de casados, eles se sentem mais estruturados para ter o jogo de cintura necessário para uma boa convivência. Isso foi fundamental, essa preparação espiritual, né? O que a gente buscou também durante o namoro, durante o noivado, ajuda, porque tem sim um momento de atrito, às vezes chega do trabalho, está estressado, eu também já estou por aqui estressada. E se não tiver um momento de oração, ou quando um está nervoso, o outro dá uma respirada, enquanto está tomando banho vai refletindo, para não dormir de cara virada, né? Tem que ter assim, um jogo de cintura, mas principalmente Deus, né? Principalmente a oração. Luiz e Janaína estão vivendo o namoro no presente, mas afirmam também ter recebido o presente do namoro, que dura pouco mais de um ano, cheio de sonhos para o futuro, uma vida inteira juntos. Sonhamos. E desde até do tempo de amizade isso foi sendo construído.
Só que hoje temos mais como sonhar mais concretamente. Nós estamos trabalhando para casar mesmo. É uma construção, né? Um dos nossos objetivos, sempre foi, é de levar Jesus também, sabe? De evangelizar, pessoas, né? Isso, o que eles veem da gente, levar Jesus, ou a pessoa olhar e falar, nossa, cara, que legal esse relacionamento, eu quero que seja assim. Se para atingir objetivos é necessário traçar uma estratégia e percorrer um caminho, é nesta racionalidade que muitos casais submetem até os sentimentos para atingir a meta de um casamento maduro, fecundo e feliz. Para eles, o que faz sentido é viver cada etapa a seu tempo, sem antecipações. O namoro de Luiz e Janaína pode ser visto como a moda antiga. Eles não se importam. É o farol. Tá no verde, tá conversando, tá legal. Entrou no amarelo, sai. Se estiver sozinho, entrou no amarelo e começou a beijar alguma coisa assim, sai. Vai andar, é geladeira. A palavra é geladeira, Se há quem contrarie esta fórmula ou a considere ultrapassada, há também quem afirme: a castidade no namoro é fundamental para um casamento duradouro. Nesse período, se abstenha da relação sexual, porque quando você já entra num relacionamento, né, com essa intimidade, você cria dificuldades de viver as outras etapas de autoconhecimento, né? Então acelera muito, fica tudo muito precoce e a gente percebe que o fruto, quando você é colhido muito verde, ele apodrece, ele não tem tempo de amadurecer. Pedir casar, não para separar, e vou lutar por isso, por essa decisão, né? Até porque a gente tem um filho, é importante que ele veja os pais bem, né, se dando bem, então no crescimento do casal, porque é nessas discussões, nessas brigas, que a gente consegue expor o que a gente é e amar o outro como ele é, entendeu? Então tudo é provincial, tudo assim que acontece, a gente tem que olhar com o olhar de Deus mesmo, que tudo que acontece na nossa vida, as nossas brigas, discussões, conflitos, serviu para o nosso crescimento como casal e também do nosso crescimento pessoal. O desafio é constante, é diário, mas com fé em Deus, na busca do evangelho diário e do terço, né? Que Maria prometeu, a paz, e a gente encontra mesmo. A gente sente a presença dela e de Jesus para dar força para a gente. Há quem diga que hoje o casamento está fora de moda. Na cultura do provisório, do relativo, muitos pregam que o importante é curtir o momento. Não vale a pena comprometer-se por toda a vida, fazer escolhas definitivas, para sempre, uma vez que não se sabe o que reserva o amanhã. Em vista disso, eu peço que vocês sejam revolucionários. Eu peço que vocês possam ir contra a corrente que crê que vocês não são capazes de assumir responsabilidades, que não são capazes de amar de verdade. Eu tenho confiança em vocês, jovens, e rezo por vocês. Tenham coragem de ir contra a corrente e também tenham a coragem de ser felizes. E vamos então concluir mesmo este momento onde colocamos o valor da família. Olha, queridos, imaginai, como vocês bem sabem, que o Papa Francisco, em outubro, agora vai fazer um sínodo exclusivo sobre a família. E ele não somente pediu aos bispos e aos cardeais para poder eles mandar anteriormente o material, mas pediu até a nós leigos, a vocês leigos, como é que deve ser uma família, as problemáticas, dificuldades, como podemos superar muitas barreiras, né? Então, tenha consciência que o valor da família, o valor do esposo e da esposa é um valor que nunca podemos eliminar da nossa vida, porque se torna a base para uma sociedade madura, santa e responsável, uma sociedade do futuro. Eu quero novamente agradecer a todos vocês pelas cartas que mandam para nós, para tudo aquilo que vocês fazem para nós. Deus vos abençoe e abençoe, sobretudo, papai e mamãe, o esposo e a esposa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, valeu, hein?